Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos direto ao ponto. União Europeia. Um tema em tanto, né? Pois é. A gente recebeu um material bem denso sobre ela. Fala da estrutura, como cresceu tanto, sabe? Uhum. O poder econômico e até para onde isso tudo poderia ir. Mistura história com umas análises assim meio inesperadas que a gente achou nesses documentos. Sim, tem umas coisas que chamam bem atenção mesmo. A ideia aqui é vasculhar isso tudo, tirar o que realmente importa, o que talvez surpreenda, né? E tentar entender melhor esse bloco, que é tão complexo que às vezes parece um quebra-cabeça. Ok, vamos desvendar isso. Bora lá. Para começar, o marco que o material que a gente leu ressalta bastante é o Tratado de Maastricht. Ah, sim. Fundamental. Ele não foi só tipo uma atualização do Tratado de Roma. Ele colocou na mesa a ambição de criar um superestado europeu. Exato. Um tudo centralizado. Política externa, defesa. Moeda única, sistema judiciário comum. Uma meta, assim, bem audaciosa, não acha? Com certeza. Quase como redesenhar o mapa do poder na Europa. Uma mudança de paradigma. E para fazer essa engrenagem toda funcionar, eles montaram uma máquina institucional, digamos, parruda. Precisava, né? Para dar conta do recado. A Comissão Europeia funciona como o governo, o poder executivo. Certo. O Parlamento Europeu, que na verdade já existia desde 58, é onde fica a representação popular, né? Aham. E aqui o material que a gente analisou faz uma pausa. Curiosa, para comentar o emblema do parlamento. Ah, sim, eu vi isso. A mulher montada na besta. É essa mesmo. Os autores do material conectam isso diretamente com imagens do Apocalipse, capítulos 17 e 18. Nossa. É apresentado como um simbolismo, no mínimo, provocador, que gera, assim, bastante discussão em certos círculos, né? Importante dizer que essa é a leitura que está no material. Uma conexão que certamente chama atenção vinda direto da fonte que a gente está discutindo. E além desses dois, o que mais tinha nessa estrutura? Bom, tinha o Banco Central Europeu, o BCE, fica lá em Frankfurt. Sei. Foi criado em 98, mas para cuidar da estabilidade da moeda, dos preços, essa parte econômica. Claro. E ainda tem o Conselho de Ministros, que representa os governos de cada país, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Conselho Europeu, que são os chefes de Estado se reunindo. Uau, é um aparato bem complexo mesmo. Sim, desenhado para gerenciar um bloco que, naquela época que o material descreve, não parava de crescer. E esse crescimento, essa expansão toda, não foi por acaso, né? O material deixa bem claro que a UE não só definiu regras para entrar, os tais critérios de Copenhague. Que já eram exigentes. Exato, mas ela também investiu pesado para trazer novos membros para dentro. Olha só esse número que o material traz. 67% do investimento direto que chegava nos países candidatos vinha da própria UE. É muita coisa. Mostra um esforço ativo para integrar. E o comércio entre eles e a UE, mais que triplicou em 6 anos, passando de 200 bilhões de dólares por ano, isso segundo os dados da época que estão no documento. E aqui é onde fica realmente interessante, como você disse antes. Conta aí. O material aponta que a UE tinha um superávit comercial com esses países candidatos. Ou seja, ela vendia mais para eles do que comprava. Ah, é? Ganhando quase 26 bilhões de dólares por ano nessa troca. Agora, compara isso com os Estados Unidos na mesma época. Deixa eu adivinhar. Déficit. Gigantesco. O material fala em 435 bilhões de dólares anuais de déficits para os Estados Unidos. Nossa Senhora, que contraste. Mostra uma estratégia de expansão com uma dinâmica econômica completamente diferente por parte da UE, né? Talvez muito mais calculada. Parece uma abordagem quase, não sei, predatória no bom sentido econômico para a UE, enquanto os Estados Unidos pareciam estar em outra sintonia. E essa ajuda financeira direta da UE, como é que ela chegava lá na ponta? Como funcionava na prática? Então, funcionava através de programas de assistência bem direcionados. Juntos, eles somavam mais de 3 bilhões de dólares por ano, segundo o material. Uau! O principal era um chamado PHRE. O foco dele era fortalecer as instituições desses países, sabe? Melhorar a economia, a administração pública. Entendi. Dar uma estrutura.
Isso. E até a infraestrutura básica, tipo segurança alimentar, controle de fronteiras, proteção ao consumidor. E os outros? Tinha o ISPA, que era mais voltado para o meio ambiente e transporte. Pensa em água limpa, tratamento de lixo, combate à poluição. Coisas essenciais. E modernização de ferrovias, estradas. E, por fim, o SAPARD, que cuidava do desenvolvimento agrícola e rural. Um desafio enorme em alguns países que estavam entrando. Entendi. Era tipo um pacote completo para acelerar a integração mesmo. Preparar o terreno em todas as frentes, como você disse. Exatamente. Isso nos leva a olhar para quem estava entrando nesse clube, né? O material descreve uma onda grande de adesões previstas, uma por volta de 2004, outra em 2007. Foi um momento de grande transformação para o continente. Sim, uma virada de página. E era um grupo bem heterogêneo, sabe? Os documentos que a gente leu agrupam os desafios. Tipo? Por exemplo, a agricultura. Era um ponto crítico, especialmente na Polônia. O material diz que quase um terço da mão de obra estava no campo lá. E na Romênia também era grande. Imagino a dificuldade de integrar isso. Pois é. Por outro lado, países como Hungria e República Tcheca pareciam, assim, mais preparados economicamente. Já estavam atraindo investimento por estarem ali coladinhos na Alemanha e Áustria. Mas nem tudo era fácil para eles também, né? Não, claro que não. Mesmo eles tinham suas questões. O material cita, por exemplo, o tratamento de minorias na Hungria, como os Roma. Ou seja, não era um caminho simples para ninguém. E tinha outros perfis também, né? Perfis diferentes de países. Com certeza. Tinha preocupações bem variadas. Na Eslováquia, por exemplo, o foco era em crime organizado, lavagem de dinheiro, além de um desemprego altíssimo que o material coloca na casa dos 20%. Nossa, 20% é muita coisa. Já a Eslovênia, que veio da antiga Iugoslávia, era um caso de sucesso. Pequena, próspera, baixo desemprego. A Estônia chamava atenção pelo foco em tecnologia. Ah, lembro disso no material. Falava que tinha o maior número de conexões de internet entre os candidatos. Exato. Um sinal dos tempos já naquela época. E outros, como a Letônia, ainda precisavam de muitas reformas, privatizações e lidavam com tensões internas, como a situação da minoria russa. E Malta. Pequenininha, né? Minúscula. Menos de 500 mil de habitantes, mas economicamente estável. E o material até faz uma conexão curiosa com a descoberta recente na época das âncoras do navio do apóstolo Paulo, lá de Atos na Bíblia. Diz que isso estava impulsionando o turismo. Que interessante essa conexão. Ao mesmo tempo. Exatamente. E o resultado dessa expansão toda era um gigante. A população da UE pós-expansão ia pular para uns 446 milhões de pessoas. Bem acima dos 280 milhões dos Estados Unidos na época. Uma diferença considerável. E o PIB? Ficavam quase empatados ali na casa dos 10 trilhões de dólares ou euros. Mas aí entra a questão da moeda, né? O euro. Ah, sim. E aqui o material traz um ponto que na época que foi escrito foi um verdadeiro choque para muitos analistas. O que foi? O euro vinha se valorizando bastante frente ao dólar. O documento menciona que saiu de uns 85 centavos de dólar para quase $1,20. Uma bela valorização. E aí, quando você aplicava essa taxa de câmbio mais alta ao PIB da União Europeia projetado para 2007, a economia europeia não só empatava, mas se tornava cerca de 14% maior que a americana em termos equivalentes. Uau! 14% maior, isso sim é uma virada. Exato. Mexeu muito com a percepção de quem era a maior potência econômica do mundo naquele momento. Uma virada de jogo impulsionada pela moeda única. E falando nisso, o material lembra como moedas fortes sempre foram ferramentas importantes para dar coesão em impérios, desde Roma, né? O material faz essa conexão histórica. Tentativas anteriores na Europa, tipo com Carlos Magno, Napoleão, não tinham vingado nesse sentido de moeda unificada. O euro foi diferente. Foi. Entrou aos poucos, mas logo 12 dos 15 membros da época aderiram. Quem ficou de fora no início? Reino Unido, Dinamarca e Suécia. O que já mostrava que, apesar da união, ainda tinha limites, né? Nem todo mundo estava pronto ou queria ir tão longe na integração. Entendi. E por trás do euro, dessa moeda, os documentos que a gente analisou sugerem alguma estratégia mais profunda do Banco Central Europeu? Sugerem, sim, uma estratégia interessante, a de acumular ouro de forma discreta. Ouro? Por quê? A ideia, segundo a interpretação do material, seria posicionar o euro como uma moeda lastreada em ativos reais, sabe?
diferente do dólar, que era visto mais como baseado em dívida. Interessante essa visão. Uma moeda mais sólida. Exato. E o material também aponta que alguns bancos centrais, principalmente lá na Ásia, já começavam a diversificar suas reservas, saindo um pouco do dólar e apostando um pouquinho no euro. Uma mudança sutil, mas com potencial de longo prazo. Fascinante essa estratégia do ouro, quase silenciosa. Mas essa construção toda, esse gigante europeu, não era um bloco monolítico, né? Não. Imagino que tinha muitas tensões internas, o material fala disso. Fala e muito. Aponta várias rachaduras, várias linhas de falha internas. Tipo, A mais óbvia, a língua. O material menciona 38 idiomas oficiais. Imagina a complicação. nossa, é impraticável quase. Fora isso, diferenças enormes na política externa. Tinha países neutros, outros com passado colonial e interesses globais bem diferentes. E só Reino Unido e França com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Ah, claro! Poderes diferentes dentro do bloco. Na defesa, a mesma coisa. Nem todos eram da OTAN. E, de novo, só Reino Unido e França com armas nucleares. Era um grupo muito heterogêneo em pontos cruciais. Difícil de dar liga em tudo. Exatamente. O material até usa uma metáfora bíblica forte, do livro de Daniel, capítulo 2. Fala de uma estátua com pés de ferro misturado com barro. Ferro e barro. O que isso quer dizer? Algo que parece forte como o ferro, mas tem uma fragilidade interna, porque o ferro e o barro não se misturam direito. Uma imagem para essa dificuldade de unificar tanta diversidade de forma sólida e duradoura. Essa é a leitura do material, claro. Entendi. Uma imagem poderosa essa do ferro e barro para descrever a dificuldade. E os atritos não eram só internos, né? A relação com os Estados Unidos, por exemplo, parecia tensa, pelo que o material indica. Com certeza. O material fala das guerras tarifárias, como a do aço. Mostra a UE agindo claramente como concorrente dos Estados Unidos, não só como parceira. Certo. Uma relação mais competitiva. Tinha tensão sobre o Tribunal Penal Internacional também, países como França e Alemanha se opondo a isenções para americanos. Ah, lembro dessa discussão. E a questão da soberania nacional começava a pesar para alguns países. O exemplo citado é o do Reino Unido. O que aconteceu lá? Crescia um incômodo com o que eles viam como micromanagement, vindo de Bruxelas, sabe? Muito detalhe sendo decidido lá fora. E teve um caso específico de suicídio assistido que foi parar num tribunal internacional, passando por cima da mais alta corte britânica. Isso causou um choque enorme lá. Imagino. Mostrava como a integração tinha um custo real para a autonomia dos países. Exatamente. A OEE se afirmava no cenário global, mas isso gerava atritos e questionamentos internos sobre perda de controle. E qual era o peso real da UE no mundo, segundo o material que a gente viu, além da economia que já falamos? Era bem significativo, especialmente em algumas áreas que talvez a gente não pense tanto. O material destaca o papel da UE na ONU. Na ONU? Como? Não só pelo número de votos, que aumentou muito com a expansão, mas financeiramente. Olha que dado surpreendente que a gente encontrou no documento. A UE, somando seus membros, contribuía mais para o orçamento regular da ONU, tipo 37%, do que os Estados Unidos, que contribuíam com 23%. Sério? Mais que os Estados Unidos? E também para o orçamento de manutenção da paz. 40% da UE contra 28% dos Estados Unidos. Isso segundo os dados da época no material. Nossa, não imaginava isso. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vê a UE se posicionando como um pilar financeiro crucial das instituições globais. Talvez até mais que o Washington em certos aspectos, pelo menos naqueles orçamentos. Um gigante discreto, mas com muito peso financeiro mesmo. E nesse tabuleiro todo, uma peça que sempre parece complexa é a Turquia, né? O material fala dela. Fala assim, um país-chave estrategicamente, membro da OTAN, mas que estava fora da UE, na época da análise do material. E por que o material entra nisso? Relembra um pouco a história. Centro do Império Otomano, depois a secularização radical de Ataturk nos anos 20 e 30. Ah, sim, mudança de calendário, leis, alfabeto latino, sistema métrico, voto feminino. Tudo para ocidentalizar o país, né? Exato. Mas a relação com a Europa sempre foi meio complicada, cheia de idas e vindas. E a candidatura para entrar na UE? Estava travada na época. Sim. Isso gerava um sentimento de rejeição na Turquia, segundo o material.
Eles pediram para entrar lá em 1987, mas viram outros países passando na frente. E quais seriam os motivos para essa demora, segundo a análise que a gente tem? O material sugere que, além das questões políticas e econômicas que sempre existem, pesavam outros fatores. A abertura da Turquia para o mundo túrquico na Ásia Central, por exemplo, e, de forma mais velada, a questão demográfica e religiosa. Religiosa? Como assim? A entrada da Turquia adicionaria, na época, uns 63 milhões de muçulmanos aos cerca de 13 milhões que já viviam na UE. O material sugere que isso era um fator considerado relevante nos bastidores das negociações. Entendi. Uma questão sensível. E é exatamente aqui que o material que a gente leu introduz uma interpretação profética bem específica sobre a Turquia. Ah, lá vem de novo essa linha, o que diz? Conecta a Turquia com uma passagem do livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39. Fala de uma futura invasão a Israel liderada por Magog. Que muitos associam à Rússia, né? Exato. E nessa profecia participam Meseque e Tubal, nomes que alguns estudiosos citados no material ligam à região da Anatólia, onde fica a Turquia moderna. Então, qual a conclusão dessa interpretação? Sobre essa ótica interpretativa presente nos documentos, a Turquia teria um papel futuro alinhado com essa coalizão liderada por Magog contra Israel, o que tornaria a entrada dela na UE algo inesperado ou contraditório dentro dessa visão profética. Entendi. É fundamental frisar de novo. Esta é a leitura encontrada no material que estamos discutindo, uma interpretação específica deles. Certo, certo. Uma perspectiva bem particular essa dos documentos. Eles também mencionam outros blocos se formando no mundo naquela época, como contraponto, talvez? Mencionam brevemente o Pacto de Xangai. Ah, sim. Rússia, China. Isso. Rússia, China, países da Ásia Central. O material diz que estava se formando como uma resposta direta à expansão da OTAN e ao que eles viam como hegemonia dos Estados Unidos. Um contraponto geopolítico claro surgindo ali no cenário. Faz todo sentido. E além da política, da economia, dessa geopolítica toda, o material explora a identidade, a cultura que a UE estava tentando construir para si mesma? Explora sim. Aborda o simbolismo que eles estavam usando. Fala do mito de Europa. A princesa fenícia raptada por Zeus em forma de touro. Essa mesma, que deu nome ao continente. Volta a mencionar o emblema do parlamento, a tal mulher na besta. Certo. E destaca o hino da UE, a Ode à Alegria, da Nona Sinfonia de Beethoven, com letra do Schiller. É uma música linda. Sim. E o material foca na parte da letra que clama por fraternidade universal, Alle Menschen werden Brüder. Todos os homens serão irmãos. Interpretam isso como um chamado a uma federação mundial, uma visão bem universalista. Interessante como buscaram símbolos fortes, com apelo histórico e cultural. Mas e a tensão entre essa visão talvez mais secular e a herança religiosa forte da Europa? O material toca nisso? Toca. E é um ponto de tensão central nos documentos. Eles posicionam o Vaticano como buscando um papel de liderança ecumênica global. Relembram o histórico de busca por poder temporal na Europa. Certo. Chegam até a citar um suposto endosso do Vaticano ao Alcorão, interpretando isso como uma manobra política para ampliar sua influência. Uma afirmação bem forte no material. Nossa, e qual o contraste disso? O contraste direto, segundo o material, é que o rascunho da Constituição da UE, que estava sendo discutido na época, tinha excluído qualquer menção a Deus ou à herança cristã. Isso apesar de ter tido propostas nesse sentido. Sério? Excluíram? Sim. E para os autores do material que analisamos, isso indicava uma forte tendência secularista na identidade oficial que estava sendo forjada para a UE. Levanta uma questão importante sobre a alma, né? Os fundamentos culturais e espirituais desse projeto todo. Nossa, essa disputa velada entre secularismo e religião é fascinante mesmo. E para fechar, o material deixa no ar umas perguntas bem provocadoras, muitas com esse viés de interpretação profética que a gente já viu algumas vezes. Sim, as perguntas finais são bem instigais, dentro da lógica que o material apresenta ao longo da análise. O que eles perguntam? Questiona-se se estaríamos vendo o renascimento do Império Romano. Não só o ocidental, mas talvez o oriental também de alguma forma. O Império Romano? De volta? É a pergunta que eles deixam.
E ponderam sobre o surgimento de um líder global carismático que eles associam ao anticristo das profecias bíblicas. Certo. E perguntam, ele viria do Ocidente, da Europa, ou do Oriente, talvez da região da antiga Síria, Iraque, Síria, como algumas interpretações bíblicas sugerem. Seria um europeu, um gentil, ou judeu. O material até lembra que o livro do Apocalipse fala de duas figuras de poder nesse cenário futuro, não só uma. Complexifica a questão. Duas figuras. E a questão de Babilônia, que também aparece muito em profecias, o material fala disso. Fala. Pergunta se seria a Babilônia literal, a cidade que o Saddam Hussein tinha começado a reconstruir lá no Iraque, ou se Babilônia seria um símbolo para um sistema global corrupto, financeiro, religioso, ou talvez as duas coisas. Muitas perguntas abertas. E a análise deles termina com uma afirmação bem ousada dos autores. Qual? A de que talvez estejamos vivendo um período sobre o qual a Bíblia fala mais do que qualquer outro período na história. Uma declaração bem forte para encerrar a análise deles. Uau! Então, o que tudo isso nos diz, recapitulando aqui a nossa conversa baseada nesses documentos que analisamos, a gente viu a União Europeia como esse projeto imenso, complexo pra caramba. Muito complexo. A expansão massiva que estava em curso na época que o material descreve, o poder econômico surpreendente que rivalizava e até superava os Estados Unidos em algumas métricas, Um ponto que chocou muita gente. as dificuldades internas de juntar tanta gente diferente, tantas línguas, culturas, interesses, os atritos com o resto do mundo, especialmente com os Estados Unidos. As tensões eram claras. E por cima de tudo isso, essa camada de debate sobre identidade, cultura, o papel da religião e essas interpretações proféticas bem específicas que o material trouxe à tona repetidamente. Exatamente. E o pensamento final que esses documentos nos deixam, acho que é um convite à reflexão, né? Como assim? A sugestão deles é que talvez a gente esteja mesmo numa era de significado histórico único. Quem sabe, até prevista em textos antigos. Veja bem, isso não é uma previsão nossa, de forma alguma. Claro, é o que está no material. É um estímulo, baseado no que lemos, para a gente talvez observar com mais atenção o que acontece no mundo. E talvez reler esses textos antigos com outros olhos, com as perguntas que eles levantam. Que conexões que talvez a gente tenha perdido, ou que desenvolvimentos futuros que ninguém nem imaginava na época em que esses documentos foram escritos, poderiam mudar a nossa forma de entender essa potência global e o lugar dela na história. Fica a pergunta no ar. Exato. Fica a pergunta no ar, algo para a gente continuar acompanhando e pensando a respeito. O mundo continua girando, né?